Boa noite a todos. E, como sempre, olá a todos que possam assistir depois, as nossas palestras que são gravadas. Que Jesus nos abençoe para nosso estudo da noite. E aproveitando, essa oportunidade de falar sobre os nossos vídeos, sempre é bom dizer que é sempre possível assistir as palestras depois, reassistir, Elas são publicadas normalmente às terças-feiras e no dia de hoje, mas não exatamente a de hoje. Isso não é uma live, Nós fazemos a gravação e, na verdade, são com 2 semanas de diferença. Então, eu não fui tal dia, ou eu gostei muito, eu preciso ver de novo, enfim. Ou eu gostaria de falar para alguém, tá lá. Nós temos aí os cartazes com as nossas páginas nas redes sociais, está no YouTube, está no Instagram, temos o link no Facebook, dá para todo mundo assistir, tá? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar mais uma vez do capítulo 10, que já foi iniciado semana passada. O capítulo fala de misericórdia, fala de perdão. E é o último capítulo tratado aqui no Evangelho segundo o Espiritismo sobre as bem-aventuranças. Quem já veio aqui já ouviu, quem está habituado já ouviu falar bastante, que nós normalmente falamos que é uma das passagens mais importantes das falas de Jesus, das suas mensagens, das suas passagens, falando das bem-aventuranças, que nada mais é do que vamos dizer, dicas, fica meio assim, mas o que fazer, como proceder para termos uma vida mais cheia de alegria, mais aventurada, mais tranquila, E aí vem e fala que o necessário é a gente ser misericordioso. E aí quando a gente começa a ouvir as bem-aventuranças, a gente fala, gente, acho que não é muito tão simples assim. E não é à toa que esta aqui é tratada também como a última da sequência de várias, que, como eu falei, dá para ir lá, dá para ir no Evangelho, dá para ir nos nossos vídeos antigos. Nós já falamos da primeira, de humildade, é aquela que fala, bem-aventurados os pobres em espírito, que são aquela nossa habilidade de desenvolver a humildade. Tudo começa daí. Saber que somos frágeis, que temos fraquezas, que erramos. Falam daquele bem-aventurados os que choram. É a gente quando admite que não está legal, que a gente está precisando de ajuda. Fala de mansidão, fala de passividade, ser pacífico. E nós vamos ver hoje que não tem nada de passividade nisso. Os mansos e pacíficos. É tipo, às vezes é melhor a gente não ter tanta razão, mas a gente ter um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de paz mesmo. Para depois a gente chegar na misericórdia, que é uma coisa que fala de coração, córdia. É aquela coisa que você está em bem colocando o seu coração em tudo. Uma coisa difícil hoje, porque a gente está num mundo em que tudo é muito rápido. Se cada um de nós parar aqui, eu inclusive, tudo que nós já fizemos hoje, tudo que nós... um dia de muita chuva, um dia de trânsito muito difícil, um dia de... sem contar todos os nossos desafios pessoais, E nosso grande empenho em estar aqui, em estarmos cuidando, de nós, mas é difícil, porque hoje em dia tudo é muito rápido, tudo nos pede muita pressa, muito aqui e agora, quando na verdade a gente então está entendendo que o importante é colocar o nosso coração, é tentar fazer este exercício de perdão. Mas não é fácil, não é fácil porque nós vivemos muitos séculos ouvindo essa mensagem de Jesus, que falava, bem-aventurados os misericordiosos, porque deles é o reino do céu, ou seja, estou perdida. Se eu não souber perdoar, não tenho salvação, não tem saída para mim.
Então a gente fazia de conta que estava fazendo perdão. Ah, então vou dar uma... Sabe aquela coisa de fazer a bonitinha, a certinha? Mas se não vem do coração, se não é uma coisa que vem de dentro, não vai adiantar. Vai refletir, na maioria das vezes, no nosso estado físico, né? Vai aparecer úlcera, vai aparecer um câncer, vai aparecer... Não estou dizendo com isso que é só a gente perdoar que não tem ou quem não perdoa que são os doentes. Não, eu não quero associar as doenças a isso, mas nós sabemos que estando bem, o nosso corpo físico, a nossa vida material, de nosso corpo, vai ter mais facilidade para que a gente siga em frente. E na semana passada isso foi falado aqui, né? Na primeira parte do capítulo, o expositor falou. Ele disse de pesquisas, porque nós estamos num momento de mundo que nós temos essas oportunidades de busca de pesquisa, de estudo, de comprovações. Muitos estudos que mostram, assim como a gente tem estudos que mostram que a nossa capacidade de ser grato modifica a nossa forma de viver e o nosso estado físico, e a nossa cabeça, fizeram estudos. As pessoas que conseguiam perdoar, elas respondiam fisicamente de uma maneira mais equilibrada e tal. E isso é um fato, né? Então nós estamos no ponto de que a gente até quer fazer esse exercício. A gente quer viver melhor, a gente quer ter menos encrenca, a gente quer ter menos problema. Mas a gente tem uma mania danada de achar que o outro que fez para mim, né? Tudo bem, eu quero viver em paz, eu até tento perdoar, mas se você soubesse o que ele me fez... Ou a gente até assim fala, não, esse aqui dá, mas aquele ali... Quando na verdade o processo do perdão, o processo de viver esta capacidade de entender que nós não somos o centro de tudo, é um exercício de muita transformação. E nós temos muito a ideia de julgar muito tudo, né? A gente julga, a gente é cheio de critérios, a gente acusa muito o outro. E aí eu estou falando tudo isso para chegar na parte do capítulo de hoje, que não chega a ser a parte prática, né? Eu costumo às vezes dizer que a parte prática do capítulo, quando a gente fala mais só das instruções dos espíritos, que nos capítulos que trazem as instruções dos espíritos, são as passagens que os espíritos trazem as mensagens, e Kardec se utilizou delas para ter a comprovação da espiritualidade, daquilo que ele está desenvolvendo no início do capítulo. Mas aqui eu vou falar basicamente de duas passagens de Jesus, que são duas histórias. Jesus era um contador de histórias, Jesus era o nosso guia e mestre que não perdia uma oportunidade para nos educar, para nos mostrar, para nos exemplificar a nossa criação, para treinar o nosso crescimento e treinar a nossa habilidade de amar. Porque quando a gente consegue perdoar, nós estamos exercitando isso. E essas duas parábolas, é uma que provavelmente todos nós conheçamos, é mais ou menos assim. Sabe aquela daquele que é o argueiro, tem umas palavras difíceis. O argueiro que enxerga o cisco no olho do outro, uma coisa assim, sem gracinha, mas não enxerga a trave, que é uma coisa, né, aquela farpa que a gente tem que tirar às vezes até no hospital, não enxerga no próprio olho. Ou seja, nós acusamos o outro, mas não percebemos as nossas falhas. Em psicologia a gente fala projeção. Acho que todo mundo aqui já... né? E a gente tem a tendência, né? A gente projeta no outro. Triste notícia eu vou dar agora. A maioria das vezes, aquilo que a gente não quer ver em nós. Não sei porquê, mas fica mais fácil. É o outro. Eu? Quem falou? Mas Jesus já contou isso, gente. Ele contou nessa historinha que dava para perceber. Então, tá aí já a nossa primeira necessidade, é conseguir voltar
para nós, para perceber que se o outro erra com a gente também provavelmente errou. Com outro talvez, não com aquele mesmo outro, mas que a gente também erra. Não somos muito diferentes um do outro. Mas mesmo aí talvez não seja ainda tão boa essa história, tão convincente de que a gente precisa voltar para dentro de nós mesmos. Kardec, com sua inspiração, os espíritos que o inspiravam, que traziam aquelas passagens de Jesus, não pela ordem cronológica, como a gente pode acompanhar, por exemplo, no Novo Testamento. Aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, essas passagens são trazidas pelos assuntos, pela coerência ou porque elas têm a ver com aquela mensagem que ele está querendo nos trazer. E aí vem aquela passagem que quem já me ouviu falar dela aqui, ouviu eu dizer que eu acho que é a passagem mais bonita do Evangelho, que é a passagem da mulher adúltera, que é aquela seguinte historinha. E Jesus era muito criticado, tá, gente? Eles adoravam querer criar situações para pegar Jesus no pulo, tá? Era muito isso. Então, vem essa situação, naquela época, cometeu adultério. O que era permitido fazer? Apedrejar a pessoa, a mulher, né? Apedrejar até a morte. Chega a mulher adúltera para Jesus, ali no meio de todo mundo, querendo fugir, pensa, adúltera, podem me apedrejar, sabe que tem Jesus, você faz o quê? Vou atrás de Jesus, né, gente? A mulher chega lá correndo e fala, ó, os caras estão querendo me apedrejar, e os caras estavam tudo lá, né? Vamos imaginar a situação. Mas a situação era muito delicada, porque a sociedade permitia que ela fosse morta. Isso era permitido. E Jesus não podia ir contra aquele costume, porque se alguém ia ser apedrejado, talvez fosse ele, né? Iam ter ali uma grande ferramenta para acusar Jesus. Várias existiram na sua passagem aqui conosco. Então, o que Jesus faz? Imagina a cena, né, gente? Jesus abaixa e começa a escrever na terra. Vocês imaginam a cena? Eu aqui, todo mundo aí querendo me tacar pedra, e aí abaixa, né, e começa ali a escrever. E parece assim, né, meio assim, divertida essa situação, quando na verdade não é, mas para a gente perceber a profundidade desta situação e desta cena. É fato que naquele momento, a mobilidade energética de Jesus, era Jesus, né, gente? É óbvio que ele mobilizou cada um daqueles homens com as pedras na mão querendo apedrejá-la, mas ela também. E naquele momento em que ele para, escreve, pensa, antes de levantar e dizer, aquele que nunca fez nada de errado, que atire a primeira pedra. E naquele momento, antes de falar isso, teve o que eu chamo do pulo do gato. Ele deu oportunidade para que cada um, os que estavam com as pedras, os que queriam matar a mulher, e ela também, de cair em si do que tinha acontecido. Se a gente não cai em si, se a gente não percebe a situação, não muda, gente. Não adianta dizer, olha, eu ouvi hoje sobre perdão, eu agora vou embora, a partir de amanhã, daqui para frente, tudo vai ser diferente. Não vai, gente. Só na música do Roberto Carlos que tem isso. Com a gente, é processo. E não é grandes coisas que a gente vai modificar. Vocês imaginam, no momento, aí eles vão saindo, né? Vamos terminar a história. Eles vão indo embora, vão jogando as pedras no chão e vão saindo. Vocês imaginam a cara, a cabeça,
o coração desta mulher, né? E aí Jesus vira para ela e fala: onde estão os que te acusam, mulher? E ela não deve nem ter conseguido responder, que é para nós, né? Mas eles se foram. E neste momento, que é o processo terapêutico da história ainda mais, Jesus vira para ela e diz: vá, não peques mais. Ou seja, a partir de hoje, te transforma. Ele não falou para ela: olha, você não fez nada, tá tudo bem, aquele teu marido era ruim mesmo, né? Ele não virou para ela e falou para ela: pô, mas que papelão, hein? Quase que eu e você entramos nessa. Enfim, trazendo divertidamente para os nossos dias uma situação como essa, porque nós não perderíamos a oportunidade até de tirar a pessoa do enrosco, mas que a gente ia falar que papelão, a gente não perdoou. Porque ele não mostrou para ela se ele estava achando que ela fez foi bom, se foi ruim. Não deixamos de ter opinião. Mas não precisamos dar. Lembra quando eu falei lá no começo que era totalmente diferente de passividade? Não. Opinião teremos. Temos que ter. Porque senão a gente não consegue voltar para nós mesmos. Mas entender que não importa o que foi para trás. Nas pequenas coisas. É admitir os nossos erros. Cair em si e perceber que nós também escorregamos e muito. E não adianta, porque muitas vezes a gente se paralisa com o que não fez, com o que não foi, e isso nos impede de seguir adiante. Não faz mal os telefonemas que eu deveria ter dado e não dei, os projetos que eu deveria ter desenvolvido e não desenvolvi, o cuidado que eu poderia ter tido com alguém da minha família ou das minhas relações e não tive. Isto foi, sim. Mas é importante que a gente perceba isto lá. Lembra da trave? Lembra do olho? A gente tem que admitir. Tem que ter o cair em si. E tá tudo bem que a gente admita isso. A gente pode até não contar para ninguém, né? No começo, assim, não precisa também publicar no Instagram, né? Falar, fazer um post, não. Não precisa nada disso. A gente precisa cair em nós mesmos, estarmos conosco e percebermos que a misericórdia do Pai nos permite a cada dia uma nova oportunidade. Se não fosse isso, não estaríamos aqui, pessoal. Nós estamos aqui, sempre com a oportunidade de, antes de qualquer coisa, sermos perdoados. Jesus sempre tinha esta oportunidade de dizer: eu sei que nós não somos Jesus, mas a nossa ideia é nos desenvolvermos. A nossa ideia é entendermos que se alguém me fez alguma coisa ali, talvez a pessoa nem percebeu. Quantas vezes a gente faz alguma coisa sem perceber? Vamos refazer. Lembra da mulher? Vá. Não me apronta mais. Mas com aquela situação, a gente consegue imaginar que aquela mobilização de energia, aquela situação, aquele minuto, aquele segundo, sei lá eu, né? Aquele silêncio de Jesus, ele deu esta oportunidade. E é isso que, se nós tivermos e temos, porque a bondade do Pai nos dá esta oportunidade, de termos sempre a consciência de que nós também erramos. E que podemos e que devemos, a cada dia, tentar nos refazer. Nas pequenas coisas. Não é nas enormes, mas a gente tem que dar o nosso primeiro começo. Que assim seja. Graças a Deus.